Você já olhou para o mundo e pensou: para onde tudo isso está caminhando e será que Deus ainda está no controle? Em Daniel 11 e 12, encontramos uma das partes mais intensas e profundas de toda a profecia bíblica. Aqui, história e profecia se entrelaçam de forma impressionante, mostrando conflitos, crises, angústia, esperança, ressurreição e recompensa eterna. Esse não é um texto para alimentar medo, mas para fortalecer a fé. Porque quando Deus revela o fim, Ele não está tentando nos assustar, Ele está nos preparando. Daniel 11 apresenta uma sequência de conflitos finais, movimentos de poder, guerras, alianças frágeis e disputas. Revelam como a história humana é marcada por instabilidade, ambição e confronto. Ao longo do capítulo, vemos reis, impérios e estratégias se levantando e caindo. Isso mostra que, por mais impressionantes que pareçam os poderes da Terra, nenhum deles permanece para sempre. A história humana, vista apenas da perspectiva dos homens, parece um ciclo de violência, orgulho e domínio. Mas vista da perspectiva de Deus, ela continua debaixo de um limite, o tempo determinado por Ele. E aqui está uma verdade importante para nós hoje. Quando o mundo parece confuso demais, a profecia nos lembra que Deus não perdeu o controle. Daniel 11 não é apenas uma lista de eventos, é um retrato espiritual de um mundo em conflito, onde forças humanas tentam ocupar o centro, mas nunca conseguem substituir a soberania divina. Talvez seja exatamente isso que tanta gente sente hoje. Crises políticas, guerras, tensões globais, instabilidade moral, medo do futuro. O coração humano continua tentando encontrar segurança em estruturas que sempre falham. E então chegamos a Daniel 12:1, onde o texto fala de um tempo de angústia como nunca houve desde que houve nação. Essa é uma das declarações mais fortes de toda a Bíblia sobre crises finais. O tempo de angústia aponta para um período de pressão extrema, de abalo profundo, de colapso das falsas seguranças humanas. Mas o texto não para na angústia. Ele diz que nesse tempo Miguel se levantará. Isso significa que, no auge da crise, Deus não estará ausente. Haverá intervenção divina. Essa é a diferença entre desespero e esperança bíblica. O desespero olha para a crise e conclui que tudo acabou. A esperança bíblica olha para a mesma crise e diz: Deus ainda se levanta em favor do seu povo. Talvez você esteja vivendo, em escala pessoal, um tempo de angústia. Uma fase em que tudo parece apertado, incerto e ameaçador. Daniel 12 nos lembra que até os tempos mais escuros continuam debaixo da autoridade de Deus. O texto também fala de livramento para aqueles que forem achados inscritos no livro. Isso nos mostra que, em meio ao caos, Deus conhece os seus. A crise não apaga a identidade dos fiéis. E então chegamos a uma das promessas mais poderosas. Daniel 12:2 fala da ressurreição dos mortos. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Aqui, a profecia aponta para a eternidade. O fim não é apenas sobre guerras e impérios, o fim também é sobre vida além da morte. Isso muda tudo, porque se existe ressurreição, então a morte não tem a palavra final. O texto mostra dois destinos, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Essa é uma verdade solene. A eternidade não é uma continuação neutra da vida presente, ela envolve resposta, destino e justiça. Em um mundo onde tanta coisa parece sem consequência, Daniel 12 afirma que a história caminha para um acerto final. E isso deve nos levar não ao pânico, mas à seriedade espiritual. Viver é caminhar em direção a um encontro definitivo com Deus. Em seguida, Daniel 12:3 traz uma imagem belíssima. Os sábios brilharão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça serão como as estrelas, sempre e eternamente. Os sábios aqui são os que discernem,
permanecem firmes, vivem com temor de Deus e influenciam outros no caminho da justiça. Isso significa que a fidelidade silenciosa tem valor eterno. Cada vida íntegra, cada palavra de verdade, nada disso é esquecido por Deus. Talvez hoje você se sinta pequeno, invisível, mas Daniel 12 diz que o céu registra o que a terra muitas vezes ignora. E então, chegamos ao tema do livro selado. Daniel recebe a ordem de encerrar as palavras e selar o livro até o tempo do fim. Isso não significa abandono da revelação, mas preservação. Havia coisas que seriam plenamente compreendidas no tempo determinado. Nosso papel não é dominar o mistério, mas permanecer fiéis enquanto aguardamos. Daniel 11 e 12 nos mostram que a história pode ser turbulenta, mas não está solta. A crise pode ser intensa, mas não é definitiva. O centro da mensagem não é o caos, mas a fidelidade de Deus no meio do caos. Deus preserva os seus, ressuscita os mortos, recompensa os fiéis e conduz tudo ao seu propósito eterno. Por isso, não leia essas profecias apenas com curiosidade. Leia com reverência, leia com esperança, porque no fim brilharão os sábios, permanecerão os fiéis e viverão eternamente aqueles que pertencem ao Senhor. Inscreva-se no canal, compartilhe com quem precisa de esperança e comenta: qual promessa fortalece sua fé hoje?